Você já se perguntou por que tantas histórias do Antigo Testamento permanecem nas sombras? Uma revelação antiga deliberadamente suprimida por séculos está prestes a abalar tudo o que você acredita. Nos próximos minutos, vou expor o segredo que as autoridades religiosas não querem que você descubra. O professor Goldstein me recebeu em seu escritório abarrotado de livros antigos e manuscritos raros. A luz do entardecer filtrava-se pelas venezianas empoeiradas, criando faixas douradas que cortavam o ar denso da sala. Seus olhos, por trás dos óculos de armação grossa, brilharam quando mostrei as anotações de meu avô. Interessante que você tenha encontrado isso agora, disse ele, ajustando os óculos sobre o nariz aquilino. O conceito do Sheol é de fato vastamente mal compreendido na teologia contemporânea. Enquanto folheava o manuscrito com dedos experientes, o professor me explicou que o Sheol no pensamento hebraico era essencialmente um lugar de silêncio e esquecimento, não de punição eterna. Veja aqui, apontou para um trecho de sua própria Bíblia hebraica. Em Salmos capítulo 6, versículo 5, Davi lamenta: "Pois na morte não há lembrança de ti, no Sheol quem te louvará?" Isso não se parece em nada com o inferno ardente pregado hoje, não é mesmo? Uma sensação estranha percorreu minha espinha. Era como se o chão sob meus pés começasse a se desintegrar. Toda a minha formação religiosa, os sermões dominicais sobre o fogo eterno, as advertências sobre condenação, tudo parecia construído sobre uma interpretação que divergia do texto original. E não é só isso, continuou Goldstein, agora totalmente absorto. Em Jó capítulo 14, versículos 10 a 12, está escrito: "O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o ser humano, e onde está? Como as águas se escoam do mar e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará, nem será despertado de seu sono." Isso sugere um estado de inconsciência após a morte, não um tormento consciente. Minha mente fervilhava com perguntas. Se a concepção original hebraica era tão diferente do que aprendemos, quando e por que a mudança ocorreu? Quais influências externas moldaram nossa compreensão atual? "Professor", perguntei hesitante, "se essa era a crença original, como chegamos à ideia de um inferno de fogo e enxofre?" Goldstein sorriu como quem guarda um segredo valioso. "Ah, essa é uma pergunta que vale uma vida de estudo. Influências gregas, particularmente o conceito de Hades, fusões com mitologias de outras culturas durante o período helenístico, decisões de concílios eclesiásticos." Enquanto ele falava, senti-me como Jeremias quando escreveu em Jeremias 29. "Mas se eu disser, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então dentro de mim isso se torna como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, fico cansado de contê-lo e não posso mais." O conhecimento que agora possuía queimava dentro de mim. Não podia simplesmente ignorá-lo, mas também temia suas implicações. "Há algo mais que você deveria ver", disse Goldstein, levantando-se com uma energia surpreendente para sua idade avançada. De uma estante alta, retirou um volume encadernado em couro escuro. Este é um estudo comparativo de cosmologias antigas. O que você encontrará aqui sobre a evolução do conceito de vida após a morte entre os primeiros cristãos é perturbador para o mínimo. Quando abriu o livro, um pequeno pedaço de pergaminho caiu sobre a mesa. Parecia antigo, com bordas queimadas, como se alguém tivesse tentado destruí-lo. Nele, reconheci símbolos que pareciam hebraicos, mas com uma configuração que nunca tinha visto antes. "O que é isso?" perguntei, sentindo um calafrio inexplicável. O olhar de Goldstein encontrou o meu, e pela primeira vez desde que entrara em seu escritório, vi medo em seus olhos. "Isso, meu jovem, é a razão pela qual alguns conhecimentos permanecem obscurecidos. Este fragmento contém uma passagem que foi deliberadamente removida de Isaías durante o concílio de..." O telefone em sua mesa tocou abruptamente, interrompendo. Enquanto ele atendia, notei que suas mãos tremiam ligeiramente. A conversa foi breve, mas quando desligou, seu semblante havia mudado completamente. "Precisamos continuar isso outro dia", disse, guardando apressadamente o fragmento. "Receio que tenhamos atraído atenção indesejada." "De quem?" perguntei, confuso.
Há instituições antigas e poderosas que preferem que certas verdades permaneçam enterradas. Ele olhou para a janela, como se verificasse se estávamos sendo observados. Lembra-se de Provérbios capítulo 25, versículo 2? A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Nem todos apreciam aqueles que esquadrinham demais. Quando deixei seu escritório, o céu havia escurecido completamente. Uma chuva fina começava a cair, misturando-se com as lágrimas que não percebi estar derramando. O que tinha começado como uma curiosidade acadêmica agora parecia algo muito mais perigoso. E ainda não podia imaginar quão perigoso se tornaria quando na manhã seguinte encontrei minha casa revirada e entre os destroços um único recado: abandone sua busca ou sofra as consequências. Alguns segredos devem permanecer sepultados no Sheol. As palavras do pastor Thomas ecoavam em minha mente enquanto eu folheava antigos manuscritos na seção restrita da biblioteca. A luz amarelada da lâmpada de mesa projetava sombras dançantes sobre pergaminhos envelhecidos, como fantasmas do passado tentando revelar seus segredos. Meus dedos tremiam ao tocar aquelas páginas, testemunhas silenciosas de uma verdade que poucos ousavam enfrentar. O caminho do justo é reto, tu, que és reto, nivelas a vereda do justo, li em Isaías capítulo 26, versículo 7. Mas qual caminho era realmente reto? O da verdade histórica ou o da tradição estabelecida? Na manhã seguinte, a doutora Levin, especialista em línguas semíticas, confirmou minhas descobertas com um olhar preocupado. Veja este trecho de Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, apontou ela. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Para eles não há mais recompensa, porque sua memória ficou entregue ao esquecimento. Amor, ódio e inveja já pereceram. Nunca mais terão parte em qualquer coisa que se faz debaixo do sol. Engoli em seco. Então o texto claramente indica um estado de inconsciência após a morte, não um lugar de tormento eterno? Exatamente, respondeu ela, fechando o livro com cuidado. Naquela noite não consegui dormir. Lembrei-me de Jó capítulo 14, versículos 10 a 12. O homem, porém, morre e se desfaz, expira o homem e onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. A clareza era perturbadora. Como historiador das religiões, eu sempre busquei a verdade, mas agora me perguntava se algumas verdades deveriam permanecer nas sombras. 3 dias depois, recebi um envelope anônimo em meu escritório. Dentro, havia uma cópia de um manuscrito do século III e um bilhete escrito à mão. Procure a verdade em Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Nem todos querem que você continue esta jornada. O versículo dizia: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Morte como consequência, não tormento eterno. A evidência se acumulava como peças de um quebra-cabeça proibido. Na semana seguinte, durante uma conferência teológica, confrontei discretamente o bispo Hernandes, conhecido por seus sermões inflamados sobre o inferno. Os textos originais não apoiam sua interpretação, sussurrei após sua palestra. Seu sorriso não alcançou seus olhos. Meu jovem, há 2000 anos de tradição eclesiástica que você está questionando. Pense nas consequências. Você acha que as pessoas seguiriam sendo virtuosas sem o medo do castigo eterno? Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Não era sobre verdade, mas sobre controle. Como Provérbios capítulo 29, versículo 25 alertava, o medo do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será protegido. De volta ao meu apartamento, espalhei todas as minhas anotações sobre a mesa. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era o professor Goldstein, sua voz tensa e baixa. Encontraram o manuscrito de Qumran que você estava procurando, disse ele, mas há algo estranho. Partes dele foram deliberadamente danificadas após a catalogação inicial. Alguém não quer que você veja o texto completo. Meu coração acelerou. Quanto tempo temos antes que seja completamente destruído? Não sei, respondeu ele, mas se você vier agora, posso garantir acesso por algumas horas.
Enquanto dirigia em direção ao centro de pesquisa, uma tempestade se formava no horizonte. Relâmpagos cortavam o céu como advertências divinas. Pensei em Daniel capítulo 12, versículo 2, um dos poucos textos do Antigo Testamento que parecia contradizer minha teoria. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Mas e se a tradução estivesse equivocada? E se horror eterno fosse na verdade desprezo eterno, ou simplesmente destruição final? O centro de pesquisa apareceu à minha frente, suas luzes fracas brilhando através da chuva cada vez mais forte. Ao estacionar, notei um carro escuro com 2 homens observando a entrada. Um deles falava ao telefone e me olhava fixamente. O professor Goldstein me esperava na porta, pálido e agitado. "Eles sabem que você está aqui", disse ele, puxando-me rapidamente. "O manuscrito está no subsolo, sala 3. Você tem no máximo 20 minutos antes que o diretor seja notificado." "Quem são eles?", perguntei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. O professor hesitou, seus olhos refletindo um medo ancestral. "Pessoas que construíram impérios sobre interpretações que você está prestes a desmentir. Como está escrito em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas lembre-se, ele fez uma pausa, olhando sobre o ombro. "Algumas instituições temem pessoas livres." Descemos rapidamente as escadas em espiral, até o arquivo subterrâneo. O ar estava denso com o cheiro de preservativos químicos e história antiga. Na sala 3, sobre uma mesa especial de conservação, estava o manuscrito parcialmente danificado, iluminado por uma única luz. Quando me aproximei do texto, meu sangue gelou. As palavras eram claras, mas o significado era devastador. Se eu divulgasse aquilo, não apenas doutrinas seriam questionadas, mas toda a estrutura de poder construída sobre elas começaria a desmoronar. Um ruído no corredor nos alertou. Passos firmes se aproximavam. "Rápido", sussurrou o professor. "Fotografe o que puder, temos que sair daqui." Enquanto meu celular capturava imagens do antigo texto, uma frase em particular brilhou como fogo diante dos meus olhos. Palavras que poderiam mudar tudo o que milhões acreditavam sobre vida após a morte. Palavras que alguns matariam para manter em segredo. Nos meses que se seguiram àquela reveladora conversa com o pastor Thomas, mergulhei ainda mais profundamente nas águas turbulentas da exegese bíblica. Era como se Provérbios capítulo 25, versículo 2, tivesse ganhado vida em minha experiência. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. E eu, longe de ser rei, sentia-me como um arqueólogo da fé, removendo camadas de interpretações acumuladas durante séculos. Uma tarde de outono, enquanto as folhas douradas dançavam do lado de fora da biblioteca teológica onde eu pesquisava, encontrei um antigo diário de um missionário do século XVIII. Suas páginas amareladas revelavam a angústia de um homem que também havia descoberto as discrepâncias entre o conceito de vida após a morte no pensamento hebraico original e as doutrinas que ele próprio ensinava aos pagãos. As margens estavam preenchidas com notas sobre Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 a 6. "Porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram." O retorno ao meu apartamento naquela noite foi acompanhado por uma tempestade, tanto nos céus quanto em minha alma. Sentado à luz de uma única lâmpada, enquanto o trovão sacudia as janelas, reli as cartas que recebi de membros da congregação. Alguns expressavam gratidão por terem sido libertados do terror de um inferno eterno. Outros manifestavam preocupação de que eu estivesse desviando o rebanho. Uma carta em particular, de uma viúva idosa chamada Eleanor, me tocou profundamente. "Durante 70 anos", escreveu ela, "carreguei o fardo de imaginar meu falecido pai, que rejeitou a fé, sofrendo eternamente. Agora, aos 85 anos, suas palavras sobre a verdadeira natureza do Sheol me libertaram. Como diz Isaías capítulo 61, versículo 1, o Messias veio para proclamar liberdade aos cativos, e eu finalmente me sinto livre." Na manhã seguinte, fui surpreendido por uma ligação do bispo Patterson, supervisor de nossa denominação. Sua voz grave transmitia uma seriedade que fez meu estômago afundar. "Recebemos relatos preocupantes sobre seu, digamos, enfoque não convencional nas escrituras", disse ele.
O conselho gostaria de conversar com você na próxima segunda-feira. Nos dias que antecederam a reunião, encontrei refúgio nas palavras de Jeremias capítulo 20, versículo 9. Então disse eu, não farei menção dele, e não falarei mais no seu nome. Mas havia no meu coração como que um fogo ardente, fechado nos meus ossos, e eu estava fatigado de contê-lo, e não podia. A verdade, uma vez descoberta, a sede diocesana era um imponente edifício vitoriano, com vitrais que pintavam o chão de mármore com fragmentos coloridos de luz. No salão de reuniões, 7 homens e mulheres aguardavam em uma mesa de carvalho em forma de ferradura. O bispo Patterson indicou a cadeira solitária no centro. Reverendo, começou ele, ajustando os óculos, entendemos seu entusiasmo pela pesquisa histórica, mas estamos preocupados que suas conclusões possam enfraquecer os fundamentos da fé de muitos. Enquanto eu abria a boca para responder, a porta do salão se abriu. Apoiado em uma bengala ornamentada, mas com os olhos vivos como chamas azuis sobre sobrancelhas espessas, entrou ninguém menos que o professor Elias Montgomery, renomado estudioso bíblico e, para meu completo espanto, mentor do próprio bispo Patterson. Peço desculpas pelo atraso, disse o professor, sua voz surpreendentemente forte para seus 90 e tantos anos. Mas quando soube que estavam questionando este jovem por simplesmente apontar o que qualquer estudioso honesto dos textos hebraicos conhece, senti que precisava estar presente. O silêncio que caiu sobre a sala foi interrompido apenas pelo som da bengala do professor Montgomery batendo no chão enquanto ele caminhava para o centro da sala. Ele parou ao meu lado, colocou uma mão em meu ombro e olhou diretamente para o bispo. Gostaria de começar, disse ele, citando I Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Talvez seja a hora, meus caros amigos, de nossa teologia também amadurecer. O olhar trocado entre o professor Montgomery e o bispo Patterson continha décadas de história não falada. Alguma antiga batalha estava prestes a ser revisitada, e eu estava inadvertidamente no centro dela. Quando confrontamos a verdade sobre as complexidades morais do Antigo Testamento, algo profundo acontece em nossa jornada de fé. Não estamos mais diante de uma religião de regras simplistas, mas de uma narrativa humana real, imperfeita e transformadora. Estas histórias não foram escondidas para nos enganar, mas talvez esquecidas porque espelham nossas próprias contradições. Em cada personagem bíblico que lutou, falhou e se reergueu, vemos nosso reflexo, imperfeitos, ainda assim amados por um Deus que trabalha através de nossa humanidade, não apesar dela. Você não precisa abandonar sua fé para questionar. Na verdade, é no vale das perguntas difíceis que a fé verdadeira floresce, como o ouro purificado pelo fogo. Conheça a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. Esta promessa não é sobre conforto, mas libertação, do medo, da ignorância, das correntes de uma fé infantil. A Bíblia nunca foi um manual de respostas fáceis, mas um convite para uma jornada honesta. E talvez seja aí, nas páginas mais controvérsias, que encontramos seu tesouro mais valioso. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários como essa mensagem impactou você. Sua experiência pode inspirar outros. Que Deus continue abençoando sua jornada. Até a próxima história que vai transformar sua vida.